Oiê, eu sou a Valentina e essa é a nossa obra aberta, onde a gente abraça a nossa complexidade em coerência, a gente cria espaço pra dúvida e a gente inventa sentidos pra deixar a vida mais bonita. O episódio de hoje, ele é muito especial porque ele parte de vocês. Pra quem não sabe, a obra aberta é uma obra aberta, então eu construo muito isso aqui a partir da devolutiva de vocês. E eu tenho um e-mail que é obraaberta@outlook.com, onde vocês podem me mandar questões, problemas, situações difíceis que vocês estão passando e quem sabe isso vira uma obra aberta. E esse é o caso do episódio de hoje. Recebi um e-mail de uma obra aberta que abre muito espaço pro diálogo e dá pra gente construir muita coisa juntos. Então, vamos lá. Na verdade, antes de ler o e-mail, eu tenho que deixar duas coisas muito claras pra vocês. A primeira é, apesar de eu ser uma entusiasta da psicanálise, eu não sou formada em nada nesse sentido. Eu sou formada em cinema. Então, isso daqui não é uma sessão de terapia. Isso daqui não é uma regra do que você deve ou não deve fazer. É uma forma da gente ampliar a conversa e encostar em argumentos vários. E a segunda coisa é, eu nunca vou expor vocês. Tudo que vocês me mandarem vai ficar sempre em anônimo, a não ser que vocês queiram que esse episódio seja uma grande indireta pra alguém. Aí vocês me falam no e-mail, Valentina, fala meu nome sim. E aí depois você lida com esse BO. Então vamos lá. Um trecho do e-mail é esse aqui. Eu namoro há quase 2 anos esse cara. A gente se apaixonou muito. E ele sempre disse que eu era a mulher da vida dele e ele meu amor da vida. No início eram 1000 maravilhas e a gente passava muito tempo juntos. Mas desde o início desse ano as coisas mudaram. Eu sinto que ele se acomodou, que ele não se esforça mais pra fazer a gente dar certo. Às vezes me pergunto se ele acha que por já ter me conquistado ele não precisa fazer mais nada. Eu já falei várias vezes com ele, a gente tem tido cada vez mais DR, que ele sempre reclama de ter, porque eu tô infeliz. Eu não me sinto mais desejada nessa relação, mas eu não quero parar enquanto eu não sentir que eu dei tudo de mim pra fazer essa relação dar certo. Eu não consigo sair enquanto eu não souber que eu fiz de tudo. E eu queria muito que ele mudasse. Eu queria muito que ele me desse todo o amor e o carinho que eu dou pra ele. Mas eu tô ficando cansada e eu não sei mais o que fazer. Eu não sei se é isso que eu mereço. Obrigada por me ouvir e eu tô adorando ouvir o Obra Aberta. Beijos. Um beijo, querida. Eu espero que esse episódio sirva de alguma forma como um abraço virtual pra você. Eu escolhi falar disso aqui porque eu passei por uma situação muito parecida com o relacionamento que eu tive, em que eu me vi exatamente no mesmo lugar que ela tá se vendo agora. E porque uma das coisas mais universais da experiência humana é a gente querer algo de alguém que esse alguém não pode nos dar. Então vamos aqui para um momento fofoquinha da minha vida. Eu tava namorando essa pessoa e era uma pessoa que eu era profundamente apaixonada. Eu tinha certeza que a gente ia casar, que ele era o homem da minha vida. E a gente chegou no momento da relação que a gente começou, na verdade, a regredir. E eu me sentia que eu me esforçava, que eu me doava, e eu não tava sendo valorizada, eu não tava sendo desejada. E 2 semanas antes de eu terminar, porque, spoiler, eu terminei, eu fui almoçar com uma grande amiga minha, que eu chamo carinhosamente de madrinha. E eu cheguei nesse almoço com um monólogo pronto, cheio de reclamações, tudo que eu tinha pra apontar sobre ele, o que ele não fazia, o que ele... E ela me ouviu com toda a paciência do mundo, virou pra mim e só falou o seguinte: Valentina, cada um só dá o que tem. Não era o que eu queria ter ouvido. Eu queria que ela tivesse assinado embaixo de todas as minhas reclamações, eu queria que ela falasse o quanto que o que ele tava fazendo comigo era um absurdo, mas não foi isso que ela fez. O que ela fez foi muito melhor. Ela me provocou a pensar. Ela me obrigou a ter que entender essa frase, que apesar de parecer muito redundante, é muito difícil de entender, porque a gente não quer que ela seja verdade. Cada um só dá o que tem. A gente não quer que isso seja uma verdade. A gente quer que a pessoa seja assim capaz de dar pra gente o que ela não tem, o mundo dela inteiro. A gente quer que a pessoa que a gente ame a gente do jeito que a gente quer ser amada. Mas isso não existe. E aí vamos desmembrar essa situação, né? O que é ter algo pra dar pro outro? A gente é um resultado de tudo que a gente viveu. Das relações, da forma como a gente era amado quando a gente nasceu, da relação que a gente desenvolveu com os nossos pais, dos traumas que a gente passou, dos fantasmas que a gente carrega, dos furos que a gente tem. A nossa história de vida faz a gente ser quem a gente é. Muitas vezes o que a gente recebeu na infância é o que a gente dá, mas não sempre. Por isso que a experiência humana e se relacionar é tão difícil. Tem um livro de um escritor francês que eu adoro, que é o Édouard Louis, que se chama Quem Matou Meu Pai. Em que em um dos trechos ele fala, por exemplo, desse pai que era um pai muito agressivo e que ele decide como resposta a isso ser uma pessoa extremamente pacífica. Tem uma frase que ele diz: a violência só leva à violência. Eu repeti essa frase por muito tempo, que a violência é o que causa a violência. Me enganei. A violência foi o que nos salvou da violência. E eu tô trazendo isso, na verdade, como uma forma da gente entender que a experiência humana, ela não é matemática. Não é porque alguém teve um pai alcoólatra que vai ser um filho alcoólatra. Às vezes é justamente o contrário que acontece. Às vezes tentam fazer algo da gente ou tentam tirar algo da gente e a nossa resposta é pro caminho contrário. Às vezes a gente dá tudo que a gente tem pra uma pessoa e o que ela vai fazer é se afastar. Nesse mesmo livro, o Édouard Louis fala o seguinte: só aqueles a quem tudo é dado desde sempre conseguem ter um verdadeiro sentimento de posse.
Os outros não. A posse não é uma coisa que pode ser adquirida. Então, de acordo com ele, só quem sabe que tem é que consegue dar de forma consciente. E a quem teve o amor privado na infância, quem nunca teve acolhimento, uma família presente, fica nesse eterno ciclo de repetição de ausência ou de compensar o que esteve ausente. O que faz a gente ter algo pra dar ou não ter é muito pessoal e individual da história de cada um. Me parece que o caso da nossa querida ouvinte é muito similar com o meu, que é a tendência de pessoas que foram criadas acreditando que era necessário dar de tudo pra pessoa que se ama. E isso faz com que a gente também tenha um excesso de empatia no sentido de que a gente quer sempre entender o porquê das pessoas serem do jeito que são e que depois que a gente entende, a gente tem que ser obrigado a aceitar. Ela fala uma frase, inclusive, que me pegou demais porque eu me vi inteira ali, que é: eu não quero parar enquanto eu não sentir que eu dei tudo de mim pra fazer essa relação dar certo. Eu não consigo sair enquanto eu não souber que eu fiz de tudo. Eu queria muito que ele me desse todo o amor e o carinho que eu dou pra ele. Se você é uma pessoa que só consegue sair de uma relação depois que você sente que você fez de tudo, comenta. Eu também sou assim aqui embaixo. Porque, infelizmente, eu acho que seremos algumas. Por muito tempo, eu achei que dar tudo de mim era uma virtude. Mas, às vezes, eu acho que ela pode ser um fardo. Porque se a gente dá tudo de si pro outro, o que sobra pra gente? É possível mesmo dar tudo de si pro outro? E o mais importante, o que eu ganho quando eu dou tudo de mim pro outro? Eu ganho a garantia de manter essa pessoa na minha vida? Eu ganho o olhar de testemunhas que vão poder garantir que eu me doei, eu me esforcei, se a relação não deu certo, a culpa não é minha? A gente nunca faz algo se a gente não acha, nem que seja inconscientemente, que a gente tá ganhando algo com aquilo. Então, deixo aqui essa reflexão pra você que se doa demais pra todo mundo. O que você ganha quando você faz isso? Seja cruel com você, tá? Você não precisa contar pra ninguém, mas vai lá fundo. O que eu ganho? Quais são as palmas que eu recebo quando eu me dou? E o quanto que isso, na verdade, no fundo, acaba não me machucando mais. Tudo isso pra falar que essa frase, cada um só dá o que tem, ela foi muito importante pra mim porque ela me obrigou a olhar pra uma situação muito difícil que eu tava vivendo. Muito emotiva, muito vulnerável, com muita dor. E normalmente quando a gente tem muita emoção, a gente tem dificuldade de raciocinar. E aí me fez ter que, como diz o Saramago, sair da ilha pra olhar a ilha. E pensar, bem, eu não posso ficar aqui botando a culpa nele. Porque eu tenho que ter agência sobre a minha própria vida. E essa frase, ela tem um poder de salvar a gente de tender a ir pros extremos. De hora ir pro caminho de como eu sou uma pessoa boa, compreensiva, e vou dar uma passada de pano aqui pra essa pessoa com quem eu me relaciono, porque daí eu vou ficar lá caçando na árvore genealógica dela, por que ela é assim, quais foram os traumas que ela passou que fizeram ela ser desse jeito. O que é um processo válido pra história dessa pessoa, são coisas que ela precisa ver na análise dela, e não é a sua função estar ali justificando por que a pessoa é do jeito que ela é. E para de achar que você é uma pessoa melhor do que os outros porque você sabe fazer isso. Assim como também evita a gente de ir pro caminho de vilanizar a pessoa, de botar toda a culpa nela, de falar: você não me dá o amor do jeito que eu quero, você não me dá carinho, você não faz massagem em mim quando eu peço. Essa aqui só minhas amigas vão pegar a referência. Porque muito provavelmente o outro não tá te dando não é porque ele é malvado. É porque ele não tem pra dar. Então será que não é injusto a gente pedir um gole do copo da pessoa, sendo que ela nem tem água ali pra oferecer um gole pra gente? Vou trazer duas analogias pra vocês que foram muito importantes pra mim nesse processo. E como vocês sabem, eu adoro visualizar as coisas. Então vamos lá. A primeira analogia é o seguinte: vamos supor que você quer muito comer sushi hoje à noite. E aí você sai de casa decidida a comer um sushi. E aí você entra numa pizzaria. Não adianta, você pode implorar. Você pode tentar ensinar o pizzaiolo, você pode tentar se justificar e explicar que aquele dia é muito importante pra você e você quer comer um sushi. Eles não vão te oferecer sushi, porque o que tem no cardápio é pizza. E aí cabe a você decidir se naquele dia você vai abrir mão de comer o seu sushi e você vai comer pizza porque você já tá ali, ou se você vai embora e procurar um restaurante japonês. E a segunda analogia é, vamos supor que você precisa desenhar uma árvore com alguém. E aí você abre o estojo dessa pessoa e não tem lápis verde. Não adianta você pedir, você chorar, você explicar que as árvores precisam ser verde. O lápis verde não vai se materializar. A melhor coisa que você pode fazer naquela situação é pintar a árvore com lápis amarelo e aí pintar por cima com lápis azul. E ver que tipo de verde que vai surgir. E aí você vai analisar, aquela aproximação de verde é o suficiente pra você? Se sim, beleza. Mas se pra você for inegociável ter aquele tom específico de verde, você vai ter que procurar em outro estojo. Porque assim, a gente não tem o poder de mudar o outro. E que bom, porque se a gente não tem o poder de mudar o outro, isso significa que o outro também não tem o poder de mudar a gente. Ai, Valentina, mas você falou no episódio passado que era importante a gente lidar com o desconforto, a gente fazer concessões pela pessoa que a gente ama, que se relacionar envolve isso tudo. Você tem toda a razão, querido ouvinte, e eu não nego isso. Mas existe uma diferença entre você se amoldar, você se ajustar pelo bem da relação,
você fazer concessões, você falar um não aqui, um sim aqui em nome da pessoa e você mudar quem você é por essência. Eu acredito que a natureza da pessoa, ela não muda. A não ser que essa pessoa passe por uma situação muito traumática, uma tragédia, ou ela decida procurar uma análise e se dedique ali porque ela quer mudar. Você querer que a pessoa mude não vai fazer ela mudar. Então, o grande pulo do gato dessa frase é entender que ela nos devolve a autonomia sobre a nossa vida. A gente tira o problema do outro, porque quando o problema tá no outro, não tem nada que a gente possa fazer, e a gente traz a batata quente pro nosso colo. E a gente fala, tá bom, o que eu vou fazer com isso aqui? E aí, na época, eu tive que olhar pra essa situação, olhar pra esse cara que eu amava e pensar, cara, ele não vai mudar. Esse é quem ele é. Eu topo continuar nessa relação, reconhecendo que ele vai continuar sendo essa pessoa. E aí, se eu topar, eu não vou poder mais reclamar, porque eu tô escolhendo ficar. E aí eu vou lidar com essa falta. Eu entendo o que eu vou fazer com isso, eu vou tentar me adaptar. Esse era um caminho. O outro caminho era eu reconhecer e aceitar que ele era essa pessoa e que ele não ia mudar, porque ele era essa pessoa, e ir embora. E foi o que eu fiz. Porque ali eu entendi que o que estava em jogo era inegociável pra mim. É muito importante a gente conseguir identificar o que é inegociável pra gente. Isso nos poupa tempo, isso nos poupa energia, isso nos poupa frustração. Quando eu entendi o que era importante pra mim no relacionamento, quando eu entendi como eu queria me sentir numa relação, e eu assumi que eu também era responsável por isso, eu tive que fazer alguma coisa a respeito. E sair desse lugar de vítima, ele é muito difícil. Porque às vezes é gostosinho esse ganho que a gente tem quando a gente fala que a gente fez tudo pelo outro e o outro não foi capaz de manter a relação. E por muito tempo eu me vi assim. É porque eu não quero ficar expondo as pessoas, mas assim, eu tenho uma lista de reclamações que eu fazia que quando eu contava pras pessoas, as pessoas me davam um aval, as pessoas me davam a razão. As pessoas ficavam, meu Deus, eu não sei como é que você aguenta. Cara, é bom demais ouvir isso. Porque você se sente forte, você sente que você é um exemplo de namorada. Só que aquilo tava me fazendo infeliz. E eu tava sendo covarde, porque eu tava botando a culpa toda nele. Sendo que eu tava topando estar naquela relação. Eu tava topando aquelas condições. E eu não tô falando que é fácil. Pergunta pra qualquer das minhas melhores amigas. Elas vão te contar o quão na merda eu fiquei. Mas eu não podia mais ficar culpando ele por uma relação que os dois construíram juntos. Eu não queria mais me sentir vítima das circunstâncias da vida. Eu queria ter a força da minha vida. Eu queria poder tomar decisões porque a vida é minha. Eu tenho uma amiga psicanalista que me falou uma vez uma frase que nunca saiu da minha cabeça, que é: a análise, ela só começa de fato quando o indivíduo sai do lugar de queixa e começa a se implicar nas situações que ele vive. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que eu só consegui elaborar e fazer alguma mudança na minha vida quando eu parei de me queixar sobre o que esse cara fazia ou deixava de fazer por mim e passei a me questionar, tá, e o que eu faço com isso que ele faz ou deixa de fazer por mim? Porque a gente tem que ter agência sobre a nossa vida. Tem uma frase que a Débora Seco falou numa entrevista com o Pedro Bial que ficou bem famosa, que me tocou muito, que é: a gente não é quem a gente quer ser. A gente é quem a gente consegue ser. E o que mais me chamou a atenção é que a Débora, ela não fala isso se lamentando. Ela fala isso com uma dor conformada. Com uma dor de quem reconhece a história que viveu e que sabe que não dá pra querer ser tudo, que não dá pra querer ser perfeita. Sem nenhuma pretensão de desprezar essa dor, mas também sem nenhuma pretensão de prolongá-la. Tá tudo bem alguém não conseguir te dar o que você quer receber. Isso não quer dizer que essa pessoa é ruim. Isso não quer dizer que ela é a vilã da sua história. Assim como também tá tudo bem você não querer ficar numa relação em que você não recebe o que você quer. Não de um jeito infantil, porque a gente nunca vai ter tudo que a gente quer ter, e é importante a gente saber disso. Mas se tem coisas que são inegociáveis pra gente e a gente não tá recebendo, tá tudo bem a gente querer seguir em frente. Porque a vida é muito curta pra gente se relacionar com pessoas que não façam a gente se sentir amada, valorizada e desejada do jeito que a gente quer. Não cabe a mim te falar o que você tem e o que você não tem que fazer. Não cabe a ninguém. Só você é capaz de colocar os pesos na balança e entender o que é mais importante pra você. Qualquer decisão que você tomar vai doer. Então escolha a decisão que você vê que a longo prazo vai te trazer mais felicidade. Terminar esse namoro foi muito difícil pra mim, mas a longo prazo eu me vi muito mais feliz. Não só porque eu devolvi a agência que eu tenho sobre a minha vida, como eu abri espaço na minha vida pra receber um amor que faz mais sentido com o que eu quero. Se eu der muito pro outro, não vai faltar pra mim. Então, se for pra dar muito, que seja pra dar muito no lugar que eu sei que vai devolver. Eu não quero aqui que pareça que a gente precisa achar uma pessoa que seja perfeita, porque a gente não vai conseguir. Mas tem coisas que são inegociáveis. Eu tenho certeza que esse episódio vai gerar muito debate e eu tô muito curiosa pra saber o que vocês pensam. Então compartilhem esse episódio, me marquem e marquem o Obra Aberta e escrevam o que vocês acham sobre isso. Se vocês concordam com isso de que cada um dá o que tem ou vocês acham que tem outro caminho, escreve aqui nos comentários pra gente poder continuar esse debate. E muito obrigada por ouvir até aqui. Se inscreve aqui no canal ou segue se você estiver ouvindo pelo Spotify.
Spotify. Toda quarta-feira lança um episódio e também uma newsletter sobre o mesmo assunto, mas abordados de formas diferentes. Vou deixar também no descritivo o meu arroba, o arroba do Obra Aberta e a bibliografia de tudo que eu mencionei. Um beijo e até quarta que vem.